Boa tarde a todos. Eu venho aqui fazer um relato sobre um post, inclusive, que eu fiz no dia 22 de outubro do ano corrente, né? Referente a uma pichação que teve na escola do Caviga, aqui em São Simão. Que essa pichação foi exatamente um protesto, a meu ver, tá? Contra a ação de 2 policiais numa ocorrência no Dia dos Pais, em um imóvel na Vila Monteiro, onde o rapaz foi executado, né? Tivemos ali um homicídio consumado. Um homicídio consumado por quê? Porque o homicídio ele é um crime tipificado no artigo 121 do Código Penal, certo? E a pichação em si também poderia ser enquadrada num crime ambiental. Só que como se vai condenar alguém que não sabe quem foi que fez, né? Mas assim, a polícia, né, os 2 policiais realmente que estavam na ocorrência, eles executaram o rapaz. Então assim, eles foram, não sei se foram os 2 também, não posso falar que eu ainda não sei, na terça-feira que eu vou lá na delegacia saber, registraram um boletim de ocorrência contra mim. Sentiram-se ofendidos, né, pelo fato de eu ter feito o post, ter colocado, anexado inclusive, né, fotos da pichação que teve lá no muro da escola, né, que eu acredito que seja uma forma de protesto, já que nós da periferia, né, temos pouca voz ativa, temos aí muitas pessoas que são punidas, né, na periferia, mas quando vai para a classe policial, em regra eles são sempre absolvidos pelo crime, por qualquer crime que tenham cometido. Então quero deixar claro aqui, tá, que o post que eu fiz, que tinha cunho reflexivo, né, agora eu faço esse vídeo explicando, porque parece que tem gente que não entende. A interpretação é muito complicada, sabe? Pessoas têm dificuldade de interpretar, né? Às vezes as pessoas falam, mas Aline, você tem palavras muito fortes. Forte é a vida dos filhos que vão crescer sem o pai, tá? Por conta de uma arbitrariedade, de um excesso de poder por parte da polícia, que tem obrigação de manter a ordem, tá? Eles não estão fazendo favor. Quando você vai num lugar, num setor público, certo? E que um funcionário público de repente resolve o seu problema, ele não está sendo fofinho, ele não está fazendo isso porque ele gosta de você, está fazendo isso porque ele tem obrigação, tá? Que ele ganha para isso, ele recebe para isso. Ele é concursado para exercer exatamente essa função. Mas nossa, mas naquela hora o psicológico eu não quero saber. O psicológico tem que estar preparado. O policial tem que ter psicológico preparado. Já imaginou se toda ocorrência que a polícia fosse executasse uma pessoa? Que baderna que viraria isso. Há um tempo atrás, há cerca de 2 anos, tivemos aí também a execução de uma menina, né? Pesava o quê? 40 quilos? A menina, entendeu? Uma jovem que certamente um só policial daria conta de imobilizá-la, entendeu? Mas não, é mais fácil sacar a arma e atirar. E outra coisa, esse boletim de ocorrência que foi feito contra mim, né? Eu não vejo crime algum que eu cometi. Eu vejo 2 crimes. O homicídio consumado e a pichação. Mas a pichação não tem a quem punir. Já o crime consumado, quem cometeu o crime foram os 2 policiais que estiveram presentes na ocorrência, entendeu? Não foi ninguém de fora, não foi um amigo, não foi um parente que matou o rapaz, entendeu? Agora vem a questão, eles têm que ser investigados, né? Se for comprovado, né, o dolo que eu acredito que tenha tido, né, eles têm que ser condenados, certo? O que eu acho também muito improvável, tá? Porque a gente sabe muito bem como funciona a justiça. Mas o que mais me deixa intrigada são as pessoas, sabe? Que as pessoas às vezes falam, eu não concordo com isso, mas ninguém tem coragem de expor, sabe? Por isso que a gente vive, entendeu? Nesse país de oprimidos e opressores, porque a polícia é opressora, entendeu? Esse boletim de ocorrência eu entendo como uma coação, uma tentativa, na verdade, porque isso não vai me coagir, tá? Porque eu tenho todo o direito de expor, entendeu? E fazer críticas em relação a crimes ocorridos, crimes que foram consumados,
que no caso esse homicídio foi consumado por parte da polícia, né? Então, assim, eu deixo bem claro aqui, tá? Que eu não vou parar de fazer as críticas, não vou parar de fazer meus posts, que não é segredo pra ninguém, né? Que eu odeio essa arbitrariedade da polícia, entendeu? Eu odeio essas pessoas que se fingem de crente, entendeu? E se escondem atrás da igreja. Eu odeio pessoas de extrema direita que são totalmente a favor desses atos, entendeu? Dessa matança desenfreada como está ocorrendo aqui no Brasil. Inclusive, em relação àquela chacina que teve no Rio de Janeiro, pessoas nas redes sociais enaltecendo os policiais como se heróis fossem. Herói é quem salva, não é quem mata, tá? Então, assassinos para mim nunca vão ser heróis, em hipótese alguma, tá? Isso é uma coisa minha, é minha essência, entendeu? Isso nunca vai acontecer, de eu ficar enaltecendo uma pessoa que foi lá e cometeu um crime. Inclusive um crime sem necessidade, né? Porque um rapaz algemado, imobilizado, entendeu? Deitado no chão. Qual era a necessidade de atirar no rapaz? Psicológico? Se afasta, tá? Vai procurar ajuda. Quem não tá com psicológico bom para trabalhar, tem que procurar ajuda. Não tem que sair atirando em ninguém, entendeu? Porque quando a polícia vai fazer uma abordagem, entendeu? Eles gostam de bater na cara dos caras, eles gostam de chamar de vagabundo, de mandar calar a boca, entendeu? É um autoritarismo, sabe? Que eu fico olhando assim e eu falo, gente, que país estamos, né? Que situação que nós chegamos. Mas quando eles cometem o crime consumado, aí eles ficam se doendo, sabe? Porque eu fui lá e postei, né, as fotos. Talvez se eu tivesse feito só o texto, não iriam se dar o trabalho, né, de ler, porque as pessoas morrem de preguiça de ler, né? Mas o que chamou a atenção foi as fotos, e que inclusive eu postei mesmo. Que inclusive poderia ter sido pichado em qualquer outro lugar, mesmo no muro da escola que tinha acabado de ser pintado, né, cara? Pelo amor de Deus, que a gente não sabe quem foi.